Então vamos estudar Neemias. Quem quiser abrir a sua Bíblia, a gente vai ler Neemias na versão A Mensagem. E só para dar um contexto, né? Neemias está no Antigo Testamento, então antes da vinda de Jesus, né? E apesar do livro começar dizendo que essas eram as palavras de Neemias, a tradição judaica diz que o responsável por colocar tais palavras no papel foi Esdras. Então Neemias, ele era um profeta do Antigo Testamento, né? Ele era um líder visionário. E esse livro, ele destaca princípios de liderança, perseverança e dedicação à vontade de Deus. Então a gente vai começar no capítulo 1 de Neemias e a gente vai ler dos versículos 1 a 11. Diz o seguinte: Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Anani, um de meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a eles sobre as condições dos judeus que sobreviveram ao exílio e sobre a situação de Jerusalém. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio que ainda estão na província é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém continuam em ruínas e dos portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante vários dias a tristeza me dominou e fiquei sem comer nada. Orando ao Deus dos céus, eu disse: Ó Eterno, Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança e fiel a todos os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim. Ouve a minha oração, presta atenção às súplicas que teu servo tem dirigido a ti, dia e noite, intercedendo por teu povo Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Só permitir aqui. Fizemos muito pouco caso de ti, não obedecemos ao que nos ordenaste, ignoramos os teus mandamentos e desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te de que alertaste teu servo Moisés, dizendo: se vocês me abandonarem, eu os espalharei aos 4 cantos da terra. Mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos os que estiverem dispersos, onde quer que estejam, e os trarei de volta ao lugar em que estabeleci meu nome. Eles são teus servos, o povo que libertaste da maneira poderosa e impressionante. Ó Senhor, ouve a oração do teu servo e de todos os que honram o teu nome. Permite que o rei concorde com o pedido que farei hoje. Na época, eu era encarregado de servir a bebida do rei. Vou seguir aqui, qualquer coisa me interrompo. Deixa eu dizer para vocês que eu me recordei que eu orei antes de iniciar o estudo, que eu sempre oro eu sozinha, mas eu esqueci de orar junto com vocês. Então, antes da gente conversar sobre o capítulo 1 de Neemias, convido vocês a fazer uma oração. Vamos lá? Senhor Jesus, a gente te louva e te agradece por mais esse estudo, por mais esse momento de reflexão, esse momento onde a gente está podendo se alimentar mais da tua palavra. Nós estamos aqui porque nós temos sede de ti, nós queremos te conhecer mais, nós queremos sentir a tua presença, Pai. Eu peço que o Senhor elimine todas as distrações, abra nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que a gente compreenda que não seja apenas uma leitura de texto, mas que seja a tua palavra viva que faça diferença nas nossas vidas, porque a gente sabe que a tua palavra faz a diferença na vida daqueles que meditam nela. Então é isso que a gente anseia nessa noite. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, vou só abrir a janela que tá um calor aqui. Vamos falar sobre Neemias 1. A gente leu então dos versículos 1 a 11, que é o capítulo inteiro, né? O contexto desse livro, gurias, do livro de Neemias, é marcado então pelo retorno gradual dos judeus do exílio da Babilônia, iniciado após o decreto de Ciro o Grande em 539 a.C., que permitiu que os povos subjugados retornassem às suas terras e reconstruíssem os seus templos. Então, o povo foi exilado, né, na Babilônia. Depois o povo
teve a sua liberdade, né? E teve o seu retorno gradual. Então foi o retorno gradual dos judeus que estavam exilados, né? E que o decreto de Ciro o Grande, lá em 539 a.C., permitiu que os povos subjugados retornassem às suas terras para reconstruir os seus templos. Nesse contexto, Neemias, ele servia como copeiro do rei Artaxerxes I, da Pérsia, quando ele recebeu a notícia de que Jerusalém estava em ruínas após o exílio do povo. Quando ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam em ruínas, né, e a cidade estava vulnerável, a palavra diz que ele se entristeceu. E aí o que ele fez? Ele orou ao Senhor e buscou orientação sobre o que fazer. Então Neemias teve a permissão do rei para retornar a Jerusalém e liderar a reconstrução. Essa reconstrução é interessante a gente analisar que ela não diz respeito apenas ao aspecto físico, mas Neemias também se dedicou à restauração da adoração a Deus. Então vocês pensem que como aquele povo estava vulnerável em todos os sentidos, não só na questão da cidade estar acabada, mas psicologicamente, emocionalmente, né, espiritualmente também. Então era necessário um líder levantado por Deus para que pudesse coordenar essa restauração, tanto física quanto em adoração ao Senhor. Esse livro aqui é um livro muito precioso que faz a gente refletir muito, trazendo essas coisas para o nosso contexto de vida. Neemias, gurias, foi um exemplo de liderança. E todas nós somos chamadas para liderar âmbitos da nossa vida, seja através de alguma empresa, ou através dos nossos lares, na criação dos nossos filhos. Todas nós temos esse papel de liderança em algum âmbito, né? Então nós vamos aprender muito com esse homem de Deus. O primeiro capítulo de Neemias, ele não traz apenas o contexto histórico. Se a gente lê esse primeiro capítulo sem o direcionamento do Espírito Santo, a gente pode cair no equívoco de entender que isso aqui é só um texto histórico nos falando ali o que estava acontecendo. Só que esse capítulo, na verdade, nos ensina sobre nos preocuparmos com as necessidades dos outros. Se a gente for pensar, Neemias estava muito bem, ele estava confortável na posição que ele estava. Só que ele não se conformou em ver o seu povo passando por uma situação desconfortável. Neemias encontrou um problema bem na sua frente. A cidade estava acabada. E ele podia muito bem se desesperar, né, ao receber essa notícia. Só que ao invés disso, a gente lê que ele buscou a orientação do Senhor. Ou seja, quando os problemas batem na nossa porta, a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar a ajuda de Deus, clamando pelos seus direcionamentos. Quantas vezes a gente chora, nós ficamos bravas, a gente tenta buscar a solução pela força do nosso braço, mas a gente recorre ao Senhor somente quando nós não temos mais o que fazer. Eu sempre digo que Deus não pode ser a nossa última opção. Ele tem que ser a nossa primeira escolha. E Neemias nos ensina que a ordem, né, deve ser oposta. Primeiro buscar a resposta do Senhor e depois agir conforme a sua resposta. O problema que Neemias tinha em frente, né, ou seja, a reconstrução da cidade, não ia se resolver do dia para a noite. Neemias ia precisar ser perseverante, ter força, coragem, e também ele precisaria estar disposto a vencer os seus medos e fraquezas. Assim como a cidade não foi reconstruída do dia para a noite, muitas vezes os nossos problemas não são solucionados do dia para a noite. E eles precisam da nossa dedicação e da nossa perseverança também. Vamos para o capítulo 2, que a gente vai dar sequência a essa história. A gente vai ler o capítulo 2 de Neemias, do 1 a 10, tá? No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, fui levar a bebida ao rei como de costume. Eu nunca tinha ficado constrangido na presença do rei, por isso ele me perguntou: "Você parece abatido. Não está doente ou deprimido, está?" A pergunta me deixou ainda mais perturbado. Respondi: "Viva o rei!
Como eu não estaria abatido se a cidade na qual todos os meus familiares estão sepultados está em ruínas e só restam cinzas nos seus portões? O rei perguntou: O que você deseja? Orando ao Deus dos céus, fiz o meu pedido. Se o rei está contente comigo e acha que sou um bom funcionário, dá-me permissão para ir ajudar até a cidade na qual meus antepassados estão sepultados, para que eu possa reconstruí-la. O rei, com a rainha sentada ao lado, disse: Quanto tempo você precisa para realizar esse trabalho e quando estará de volta? Eu disse a data e o rei concordou com a minha ida. Depois eu disse: Se o rei concordar, escreva cartas aos governadores do território a oeste do Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que o rei dê também ordens a Asaf, o encarregado dos bosques do rei, para me fornecer madeira para as vigas do complexo do templo, para os muros da cidade e para a casa que vou me alojar. A mão generosa de Deus estava comigo e o rei me concedeu as cartas. Quando me encontrei com os governadores do outro lado do rio Eufrates, mostrei a eles as cartas do rei. O rei providenciou até mesmo uma escolta de cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, souberam disso, ficaram furiosos. Eles não se conformavam em ver alguém defender os interesses do povo de Israel. Olhem só, quando eu li pela primeira vez o livro de Neemias, eu até escrevi aqui nesse capítulo, né, na minha Bíblia, eu escrevi: Neemias era ousado e corajoso. Muitas vezes a gente não alcança o que a gente deseja pelo simples fato de não perguntarmos, por termos medo da resposta do outro, né? O não a gente sempre já tem, nós devemos ir em busca do sim. E a personalidade de Neemias nos exorta a sermos mais ousadas, mais corajosas. Ele não só pediu um favor ao rei, como depois que o rei concedeu, ele pediu um outro favor, ainda maior, né? Então, talvez a gente não esteja vivendo as coisas que a gente tanto quer porque nós não pedimos. Neemias, né, não fez isso de modo sem pensar e de maneira inconsequente. Nos versículos 4 e 5, a gente leu que antes de falar com o rei, ele orou. Ou seja, antes de tomar uma decisão sobre o que fazer e como agir, ele perguntou para Deus o que ele deveria fazer. E essa atitude nos encoraja a sempre lembrarmos de orar para tomar qualquer decisão, né? Decisões complexas, decisões de grande impacto ou até aquelas decisões simples. A gente tem que recorrer ao Senhor e nessas orações pedir ao Pai para nos dar essa ousadia e essa coragem de Neemias. Vamos do 11 ao 18. Foi assim que cheguei a Jerusalém. Depois de 3 dias, eu e alguns homens que estavam comigo nos levantamos no meio da noite. Eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração a respeito de Jerusalém. O único animal que tínhamos era aquele em que eu estava montado. Na escuridão da noite, passei pela porta do vale na direção da fonte do dragão até a porta do esterco, inspecionando os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e os portões que haviam sido queimados. Depois passei pela porta da fonte e subi em direção ao tanque do rei, mas não havia como o jumento em que eu estava montado passar. Então subi pelo vale naquela escuridão, inspecionei o muro e voltei pela porta do vale. As autoridades locais não sabiam onde eu havia ido e o que estava fazendo. Eu não tinha dito aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, às autoridades locais, nem a qualquer outra pessoa que estaria trabalhando. Então apresentei a eles um relatório. Vamos ser francos. A situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas. Os portões estão todos queimados. Venham comigo. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Eles responderam: vamos com você, vamos começar. Logo, estavam prontos para começar a obra.
Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, começaram a caçoar de nós. O que vocês estão fazendo? Pensam que podem passar por cima das ordens do rei? Respondi: o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso. Não deem palpite. Jerusalém não é da conta de vocês. E a gente lê, né, que Neemias diz assim: eu não tinha contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração a respeito de Jerusalém. Eu falo muito com vocês na comunidade, lá no WhatsApp principalmente, sobre nós sabermos a hora de falar e a hora de calar. Às vezes Deus vai te falar coisas que são somente para ti, para que tu guarde para ti. Nós precisamos ter maturidade suficiente para sabermos fechar a nossa boca quando o Senhor nos pede. Às vezes Deus revela algo para nós e a gente pode querer falar para todos ao nosso redor. Só que nós precisamos ter calma. Primeiro a gente precisa entender se essa é a vontade de Deus. Naquela época, gurias, uma cidade que não tinha muros era facilmente dominada pelos inimigos. Os muros, eu já falei sobre isso, acho que quando a gente estudou Gênesis, né, que as cidades elas não eram como elas são hoje, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, em seguida tem uma cidade colada e a gente não sabe bem onde que começa e onde que termina uma cidade e outra, né? Só que naquela época, as cidades elas eram cercadas por muros, né? Isso era uma proteção. Então, as cidades que não tinham muros, elas eram facilmente dominadas pelos inimigos. Os muros protegiam essas cidades. Então, sabendo que Jerusalém, né, não tinha muros, a gente sabe que esse era um local que estava vulnerável. Era fácil os inimigos avaliarem as fraquezas de uma cidade se ela não estivesse com os muros. Então, os muros significavam proteção. De nada adianta reconstruir tudo o que existia dentro da cidade se o básico, né, que eram os muros, não estavam sendo feitos. Então, percebam que isso também nos ensina uma lição muito preciosa. Às vezes nós não estamos fazendo o básico e nós queremos fazer coisas grandiosas. Como é que Deus vai permitir que a gente viva determinadas coisas se os nossos muros estão em ruínas? Ele não permite, justamente porque a gente não teria como resistir aos inimigos se não estivéssemos, né, com os nossos muros fortalecidos. Talvez tu até pode pensar que é perda de tempo reconstruir os muros, fazer aquelas coisas básicas que Deus te pede, mas para Deus é proteção. E eu acho que claramente ficou aqui, né, nessa conversa para vocês de que eu não estou falando sobre muros, estou falando de algo muito mais complexo. Alguma dúvida? Podemos seguir? Vamos ler os versículos 19 e 20, tá? Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe... Eu já li, né? Mas enfim, não era para eu ter lido inteiro, eu vou ler de novo. Souberam disso, começaram a caçoar de nós. O que vocês estão fazendo? Pensam que podem passar por cima das ordens do rei? Respondi: o Deus dos céus nos dará sucesso. Somos servos dele e vamos reconstruir os muros. Vocês podem ficar fora disso. Não deem palpite, Jerusalém não é da conta de vocês. Quando nós estivermos firmes nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer, pode ter certeza que pessoas vão se levantar contra para nos derrubar. É assim que Satanás age. Se ele não pode nos ter, ele vai tentar nos distrair, ele vai tentar nos tirar do foco daquilo que o Pai nos pediu. Ele vai apresentar coisas que são lícitas, só que não nos convém. Então, como eu estava falando, né, Neemias não abaixou a cabeça para esses insultos, para essas coisas, né? Para essas armadilhas fantasiadas de opinião. Ele foi firme e ele continuou olhando para frente, olhando para o Senhor. O nosso grande problema é que nós paralisamos a cada cão que late, nós afundamos
quando as ondas batem, porque nós focamos nas ondas e não em Jesus. Vocês lembram quando a gente estudou Mateus, que a gente leu sobre Pedro andando sobre as águas, né? E em certo momento, Pedro começou a andar sobre as águas e lá pelas tantas ele começou a afundar. E aí ele grita para Jesus e Jesus vai lá e estende a mão para ele. Por que ele afundou, né? A gente conversou sobre isso. Porque ele começou a perceber o vento, ele começou a perceber as ondas, ele começou a ficar com medo das coisas ao redor. Ou seja, ele parou de olhar para Jesus que estava na frente dele e começou a olhar para as circunstâncias. Eu creio muito, né, que muita gente já acessou as promessas de Deus, mas se distraiu porque não teve maturidade suficiente para rejeitar as críticas, para rejeitar as opiniões que não foram dadas pelo Senhor. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Vamos ler o capítulo 13 inteiro e a gente conversar mais um pouquinho sobre Neemias? Diz assim: o sacerdote principal, Eliasibe, e seus colegas sacerdotes logo se prontificaram, começaram a trabalhar na porta das ovelhas, restauraram as portas e fixaram-nas nos batentes. Depois seguiram até a torre do Sem e a torre de Ananeel. Os homens de Jericó trabalhavam com eles. Ao lado deles, Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos irmãos Hassenaá. Eles a restauraram e a encaixaram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Meremote, filho de Urias, filho de Acós, trabalhou do lado dele. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, depois Zadok, filho de Baaná. Ao lado dele, os tecoitas, exceto os nobres, que se recusavam a sujar as mãos. A porta de Gessana foi restaurada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles o restauraram e o encaixaram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. O gibeonita Melatias, o meronotita Jadom e os homens de Gibeon e de Mispá, lugares que estavam sob a jurisdição do governador da província, além do Eufrates, trabalharam com eles. Uziel, filho de Haraías, um dos ferreiros, trabalhou do lado deles, e ao seu lado Ananias, um perfumista. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém até o muro largo. O trecho seguinte foi construído por Refaías, filho de Ur, governador da metade de Jerusalém. Ao lado dele, Gedaías, filho de Arumaf, reconstruiu a frente de sua casa. Ratus, filho de Hassabneias, trabalhou do lado dele. Malquias, filho de Harim, e Hassub, filho de Paate, Moabe, reconstruíram outro trecho que incluía a Torre dos Fornos. Ao lado dele, Salum, filho de Haloes, governador da outra metade de Jerusalém, trabalhou com suas filhas. A porta do vale foi reconstruída por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a restauraram, a puseram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Reconstruíram também 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem. Ele a restaurou, a pôs nos batentes e instalou as trancas e as travas de segurança. A porta da fonte foi reconstruída por Salom, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a restaurou, a cobriu, a pôs nos batentes e instalou as trancas e as travas de segurança. Também reconstruiu o muro do tanque de Siloé, que fica no jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois, Neemias, filho de Hasbuque, o governador da metade do distrito de Bet-Zur, trabalhou desde o trecho diante do túmulo de Davi até o tanque artificial e a casa dos soldados. Em seguida, estavam os levitas, sob o comando de Reum, filho de Bani, ao lado deles, Hassabias, governador da metade do distrito de Keila. Representou aquela região.
Depois, seus irmãos continuaram reconstruindo sob o comando de Binuí, filho de Henadad, governador da outra metade do distrito de Keila. O trecho que se estende desde a subida do depósito de armas até a esquina do muro foi reconstruído por Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá. O trecho desde a esquina até a porta da casa do sacerdote principal Eliasibe foi reconstruído por Baruque, filho de Zabai. Meremote, filho de Urias, filho de Racós, trabalhou desde a porta até o final da casa de Eliasibe. Os sacerdotes da vizinhança continuaram dali. Benjamim e Hassub reconstruíram o trecho do muro diante das suas casas. E Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, trabalhou do lado das residências. O trecho desde a casa de Azarias até a esquina foi reconstruído por Binuí, filho de Henadad. Paal, filho de Uzai, trabalhou do outro lado da esquina e da torre que fica no palácio superior do rei, perto do pátio da guarda. Ao lado dele, Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que viviam na colina de Ofel reconstruíram desde a porta das águas para o leste até a torre alta. Os homens de Tecoa reconstruíram o trecho desde a grande torre até o muro de Ofel. Os sacerdotes trabalharam no lado de cima da porta dos cavalos. Cada sacerdote reconstruiu o trecho em frente da sua casa. Depois, Adoc, filho de Imer, reconstruiu em frente da sua casa e em seguida Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental. Depois Hananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, e em seguida Mesulão, filho de Berequias, reconstruiu o muro diante do seu galpão. O ferreiro Malquias reconstruiu o muro até o alojamento dos servidores do templo e dos comerciantes, desde a altura da porta da inspeção até a guarita da esquina. Os ferreiros e os comerciantes reconstruíram o trecho que fica entre a guarita da esquina e a porta das ovelhas. Ufa! Deixa eu só tomar uma água. Esses capítulos que falam muitos nomes e são nomes difíceis, né, de pronunciar, às vezes a gente até pode cair em pensar que, vamos pular isso, né? A gente quer pular ali genealogia e tal. Mas a gente nunca vai poder dizer que a gente leu a Bíblia inteira se a gente ficar pulando as genealogias, né? E as genealogias, os nomes, eles são importantes, né? Sobre o capítulo 3 de Neemias, eu fiquei refletindo sobre o fato de que o Senhor sempre levanta pessoas para nos ajudar no nosso processo, no nosso caminho. No capítulo anterior, a gente viu pessoas que estavam desestimulando Neemias. E nesse capítulo, a gente percebe pessoas que se prontificaram a auxiliar Neemias. Então, entenda assim que se tu estiver alinhada com a vontade do Senhor, é possível ter uma certeza, Ele colocará as pessoas certas no teu caminho. Esses nomes aqui não são apenas nomes soltos e aleatórios. São pessoas levantadas por Deus. Cada uma dessas pessoas colocou os seus próprios interesses de lado e se uniu para um propósito maior. Cada um usou os seus dons e talentos que Deus deu para essa reconstrução. Todos tinham um único objetivo, só que trabalharam com aquilo que tinham em mãos. Então, Deus deu dons e talentos para cada uma de nós. Eu repito, né? Isso eu falei recentemente em algum estudo. A gente pode cair no equívoco de achar, eu não tenho nenhum dom e nenhum talento. Dom e talento, ele é algo tão natural para nós que a gente não precisa nem fazer esforço. Então, às vezes as pessoas não percebem os dons e talentos que têm, justamente porque é algo tão natural para elas, né? Exemplo, daqui a pouco para ti é tão natural cozinhar que tu nunca parou para pensar que cozinhar bem é um dom e um talento. Para mim é muito difícil cozinhar. Não, então eu não nasci, eu preciso me esforçar, né? Mas eu não nasci com esse dom e esse talento. Então, dom e talento é algo que Deus colocou dentro de cada uma de nós. E todas nós, se a gente for parar para analisar, todas nós temos um objetivo em comum. Qual que é esse objetivo? Proclamar a palavra de Deus, fazer o ID, que é o que o Senhor pede para todas nós, independente de idade, independente de dons e talentos, independente de qualquer coisa. O Senhor nos pede para proclamar a sua palavra. Então,
Nós precisamos colocar de lado as nossas diferenças e nos unir como um corpo. E eu te pergunto, qual é o dom que Deus te deu? Talvez o dom que Deus te deu tenha sido criatividade, tenha sido saber fazer trabalhos manuais, saber se comunicar, teatro, música, não sei. Seja qual for, use esse dom que Deus te deu para falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Aquelas pessoas que a gente leu perseveraram por um propósito comum. E nós também precisamos perseverar, mesmo que sejamos difamadas, como certas pessoas estavam fazendo, né? Tentando fazer com Neemias no capítulo anterior, mesmo que leve tempo, como essa reconstrução que levaria tempo, mesmo que exija esforço e dedicação. Então, que a gente possa ter esse espírito colaborativo que essas pessoas tiveram. Desses 3 capítulos de Neemias, antes da gente ir para Salmos, eu separei 3 coisas para a gente meditar essa semana, que eu vou mandar lá no grupo também amanhã, mas que resumem isso que a gente conversou. Primeiro ponto, a gente estudou que Neemias se preocupou e se dedicou às necessidades dos outros. Então, essa semana vamos orar pelas pessoas ao nosso redor, né? Pedir orientação ao Senhor sobre como que a gente pode agir na vida de cada uma que passar no nosso caminho. Segunda coisa, vamos orar por sabedoria e discernimento para tomar as decisões, para que o Senhor sempre nos conduza pelo melhor caminho. A gente leu que Neemias fazia isso, né? Então, nós precisamos ter isso como um estilo de vida, não como algo pontual, somente quando eu tenho um problema perguntar a Deus. Tem que ser um estilo de vida, desde as coisas mais bobas. Outro dia eu até postei, né, que quando eu saio de casa, eu oro, e eu vou no caminho dizendo, ai Deus, me ajuda a achar uma vaga, que seja fácil de estacionar o carro, que seja perto de onde eu preciso. Então, é isso, quando a palavra diz orar sem cessar, é a gente ter a oração como um estilo de vida, né? Terceiro ponto, vamos orar para que Deus nos dê coragem e ousadia, para que a gente coloque em prática os nossos dons e talentos ao praticarmos o ID. Alguma dúvida antes da gente passar para Salmos?